Olá, seja bem-vindo a essa resenha pouco usual, né? Porque nunca é usual quando eu faço uma resenha de filme. De um filme que me chamou a atenção agora, embora eu tenha visto há um tempo atrás, por causa de algumas sincronizações que eu tive visualmente ao mesmo tempo. Um é o carro do detetive Sugar, que é o Colin Farrell, né, a série Sugar, recentemente, que ele usa uma Corvette azul, um azul bem escandaloso, descapotável. E aí eu olho para o filme Grace Kelly, né, que é a Grace de Mônaco 2014, e ela usa a mesma Corvette azul descapotável logo no início, porque eles são da mesma época, claro, é que Sugar utiliza um carro de época, embora a série passe nesse momento presente, mas porque ele usa um carro que é o carro que a Grace Kelly usou nos anos 60, especificamente em 1962, que é o ano do carro, e aí o filme passa rapidamente a placa, que é 333. Oh, ops! E ao mesmo tempo eu olho para notícias e vejo lá BlackRock falando em ETF de 333 milhões em função do Bitcoin, ETF de Bitcoin, que eu tinha acabado de fazer o curso sobre o assunto, sobre as criptomoedas, que se chama Crypto Solution. Ué, aí eu pensei, acho que é para eu falar a respeito. Então, tem muita coisa nessa história que é uma fantasia, mas que traz alguns dados reais, e eu vou tentar em pouco tempo trazer esse paralelo. Então vamos ver o que o filme revela? Então, o filme Grace de Mônaco, de 2014, estrelado por Nicole Kidman, razoavelmente adequado para o papel. As duas eram pessoas que externam frieza, né? Mas por dentro talvez não seja bem assim. No caso da Grace, que ela era chamada de o vulcão, que só era conhecido quando então se tinha alguma intimidade com ela, senão o lado externo dela era realmente um cubo de gelo. O que tem a ver com a Nicole Kidman? Então faz sentido, né? Tim Roth, que então faz o papel de Ranier III, e esse Ranier III no filme, claro, já com uma intenção de mostrar a mulher empoderada e o marido fraco, que não era bem a história verdadeira, mas esse marido fraco, então Tim Roth só faz caras e bocas o tempo todo no filme, e ele fica lá com o seu charuto fazendo caras e bocas, praticamente caladão, ele interpreta só com caras e bocas mesmo, e quem toma a cena, o filme é sobre ela, então ela que é a gênia da lâmpada ali, uma coisa que se sabe que é história real, não é essa, eu vou desenvolvendo com você. E quem também rouba a cena que é Frank Langella, que é um ator que faz o papel de um frade ou padre enviado pelo Vaticano para arranjar uma noiva para o Ranier III. E essa é uma coisa que temos que pensar, a ligação de Mônaco com o Vaticano, eu vou ir soltando isso aos poucos, e ela não é uma coisa muito bonitinha de se contar a verdade, né? Então essa história do Principado de Mônaco, que eu vou trazer para vocês, porque o filme não aborda isso, o filme aborda só a crise do casamento após 5 anos de casados, já com 3 filhos, ou um pouquinho mais disso, de casados, e a crise do general de Gaulle, que queria invadir Mônaco, e o filme não conta por quê, parece até que de Gaulle, porque era um ditador tirano, porque ele é colocado desta forma no filme, queria invadir Mônaco porque queria invadir Mônaco e não se diz no filme o porquê, eu vou te contar já já. E essa família Grimaldi, da onde saiu, né, e as figuras envolvidas, que no filme também dá uma pincelada em alguém muito importante na época e que fez Mônaco crescer do nada para alguma coisa, então foi toda uma estratégia muito bem desenvolvida por Ranier e quem seja que estivesse por detrás, com certeza muitos, incluindo Aristóteles
Onassis e, já que está na moda agora, a sua amante e quase esposa, Maria Callas, aparece no filme, um tanto quanto fora da característica visual dela, mas e da personalidade, mas como ela não podia ser forte, porque só tinha no filme uma pessoa forte, que é meio hilária a situação, que é a Grace Kelly, então todos os outros aparecem fracos, e aí que é a parte da descaracterização do filme em si, mas o foco do filme era dar uma mulher empoderada e sacrificada pelo casamento, sempre tem essa coisa hoje assim colocada, né? Então vamos fazer essa viagem no tempo e contextualizar o assunto. Então, o longa é dirigido por Olivier Dahan. Acompanhamos a princesa Grace, Nicole Kidman, em plena crise de identidade. Ela ainda sente saudades da vida de atriz de Hollywood, enquanto enfrenta tensões políticas entre seu marido, o Rainier III, King Roth, e o presidente francês Charles de Gaulle, malvadão, sem explicar por quê. Ao mesmo tempo surge a figura do padre Francis Tucker, né? E Frank Langella, que na ficção atua como conselheiro espiritual, diplomático, mentor e marqueteiro do casamento, que traria uma visão especial e glamurosa, numa época em que Mônaco não tinha muito dinheiro e não tinha nem grandes investimentos lá, porque é um principado pequenininho, não produz nada, portanto tinha que criar uma história atrativa para levar para lá os milionários que investissem seu dinheirinho, né, na região, no Principado. Então, quando Grace Kelly se casou, Renier estava meio quebrado. Então, logo no início, temos lá a Grace Kelly dirigindo, se arrancando os cabelos nesse carrinho azul que chamou a atenção, 333, porque ela queria fazer um papel de boazinha, de ajudar os hospitais e as crianças órfãos, o que seria bonito se fosse verdade. E ela encontra logo em seguida Alfred Hitchcock, que queria que ela fizesse um filme, mais um filme para ele, mesmo após ter tido 3 filhos e ser controlada pelo marido. É colocada assim, ela é controlada pelo marido, mas ao mesmo tempo mostram que não só o marido, mas o conselho, né, do principado era extremamente machista, assim que eles colocam, então impediam que ela voltasse ao cinema. Principalmente porque durante essa fase que ela queria voltar ao cinema, estava ocorrendo o período mais difícil de Mônaco, que era se De Gaulle atacasse e invadisse Mônaco, ela seria anexada então à França. Durante as cenas, então, aparece logo no começo também Aristóteles Onassis no seu famoso iate Cristina, dando as suas famosas festas, porque naquela época ele já estava montando a questão de se apoderar dos cassinos, do cassino de Monte Carlo, que é tão famoso, e de utilizar aquela região toda que era um paraíso fiscal já na época, e eu vou explicar isso melhor para você compreender o papel aí do De Gaulle. Mas antes de mais nada, é importante contar a história real do Principado de Mônaco, né? Bem resumida, porque a coisa é bem mais enrolada. Mas a família Grimaldi, que é o caso, remonta ao final do século, claro, 13, quando Francesco Grimaldi tomou o Rochedo de Mônaco. Desde então, governam quase ininterruptamente. Então, na era de Carlos III, século XIX, com a fundação do Cassino de Monte Carlo, quando surgiu, administrada então pela Société des Bains de Mer. Desculpe, mas eu não falo francês, também não fui ver como se pronuncia, e eu não gosto muito da língua francesa, então por isso que eu nem fui ver, né? Então, Mônaco enriquece em 1869, abole os impostos diretos. Surge aí a reputação de paraíso fiscal e destino de luxo. E esse paraíso fiscal se expande na era de Rainier III. Então, tornando-se paraíso fiscal, a renda do cassino, que já surgiu então nesse século XIX, possibilitou que o Estado dispensasse tributos para os seus moradores, não é esse o objetivo, né? Então, essa história que se conta, ao dispensar os tributos, atraiu empresários e cidadãos franceses ricos
que então colocavam o seu dinheiro lá e não pagavam os impostos para a França, e sim ah, estavam fazendo seus negócios pelo intermediário via Mônaco, que de uma forma ou outra estava ganhando com isso não aparece no filme. Isso obviamente atraiu grandes fortunas internacionais e essa fama de Mônaco, seu refúgio fiscal, foi o problema com Charles de Gaulle, né? Então esse Renier III, feinho, né? Que era tão bonitinho, ele era bem feinho, que assumiu em 1949, modernizou o Principado, mas manteve a política fiscal vantajosa, consolidando a imagem de Mônaco como local de glamour e evasão de impostos, sobretudo para os não franceses e os franceses que levavam então as suas empresas para lá ou faziam um jogo de triangulação via Mônaco. E eis a crise com Charles de Gaulle, que foi uma crise de 1962 até 1963. Então, o contexto histórico dessa crise é: após a Segunda Guerra Mundial, a França estabeleceu impostos altos para reconstruir o país. Claro, sempre quebram tudo, é a nossa história, e depois colocam impostos para que o povo pague. Aí o povo, de saco cheio, morreu na guerra, agora quer ser feliz, tem que ficar reconstruindo aquilo que fizeram de propósito para quebrar. Então, Mônaco era a saída, obviamente, inteligente para aqueles que podiam fazer a triangulação. Então, os franceses ricos começaram a se transferir para Mônaco para escapar da tributação que irritou esse governo francês. Aí houve a ameaça de bloqueio, que aparece essa parte no filme, né? No auge da tensão, de Gaulle ameaçou fechar as fronteiras e cortar a água, você conhece esse assunto? E energia de Mônaco, exigindo um acordo para que os cidadãos franceses que vivessem no Principado pagassem impostos à França. Então, Mônaco não tinha nada, tudo vinha da França. Então, se eles fizessem as ações que estavam começando a fazer, como bloqueio, o alimento deles tinha que vir pelo mar, tudo teria que vir pelo mar, porque pelas estradas elas estavam de fato bloqueadas e cortar água, aí a coisa ia ficar mais grave ainda. Então eles não tinham infraestrutura de Mônaco, tudo vinha da França. Então, em 1963, Renier e de Gaulle firmaram um tratado que obrigava, com algumas exceções, os franceses residentes em Mônaco a pagarem tributos à França, diminuindo a fuga de capitais. Então, no filme, eles colocam a imagem da santa benemérita e evangelizada e abençoada Grace Kelly de ter feito um discurso em um daqueles momentos para a Cruz Vermelha, aqueles bailes de Cruz Vermelha, onde convida o Robert McNamara, o secretário de Estado americano, que aparece no filme assim, como se fizesse uma chacota de Gaulle, e de Gaulle se sentisse até, de certa forma, ameaçado pelos Estados Unidos se ele fizesse a invasão na França, né? E então eles colocam como se a solução do problema tivesse sido feita pela princesa em seu discurso choroso no final do filme, quando na verdade só foi, né, a invasão colocada para escanteio quando Ranier fez esse acordo, fazendo com que então houvesse sim um pagamento de tributos à França de alguma forma que mantivesse os dois, tanto o Principado como a França, satisfeitos. Então, no filme, essa crise é um pano de fundo para mostrar as pressões sobre a princesa Grace, retratando como a peça-chave na política. Sim. Embora, historicamente, a solução tenha sido, sobretudo, diplomática e financeira, of course. Nessa época, Grace já começa a beber e ter as fugazinhas dela para Paris, né, onde Renier tinha seus casos, famosos casos, porque o casamento foi arranjado, não tinha amor nem de um lado nem do outro. Então, o pessoal fica pensando que, porque o Charles e Diana tinham que se amar, porque o William e a Kate, gente, acorda. Isso tudo é pré-agendado desde a infância. Kate Middleton é da nobreza dos donos do mundo, os Goldsmith, né, que vem da mãe dela, exatamente, via mãe ainda mais nobre, né?
A princesa Diana também, o pai dela era Goldsmith, o pai verdadeiro e não o que se fala, né? Então, a questão é que essas pessoas têm a sua, desde que nasceram, tá tudo agendado. E não importa na história de que se amam ou não, é uma piada essa história de que as pessoas acham que reis e rainhas têm obrigação de se amarem, quando sempre foi, sempre serão casamentos de interesse. No caso de Grace Kelly, não conseguimos, e eu fiz uma busca, né, rastrear uma origem ligada aos donos do mundo. Entretanto, números são estranhos, tanto do nascimento da mãe dela, que vem da Alemanha, então talvez via mãe dela haja algum histórico, porque está registrada como tem nascido no dia 13, né, e geralmente isso é um ponto, claro que tem gente que nasce no dia 13, pode ser, mas no caso, geralmente é um ponto de identificação. Então a mãe dela nasce no dia 13 e a Grace então sofre um acidente mortal e que se discute quando morreu de fato e se morreu de fato, tanto quanto a Diana, se teria morrido de fato se tivesse sido socorrida direito. A mesma questão é para Diana e para Grace, porque consta que Renier pediu para desligar os equipamentos de manutenção de vida em apenas 24 horas, foi muito rápido isso, então ela estava viva, e ele pediu que desligassem os equipamentos dela. Mesma coisa da Diana, ela estava viva, ela sumiu de vez com aquela passagem na ambulância que se arrastou por mais ou menos 40 minutos num trajeto que uma ambulância, em um caso de emergência como essa, seria feita em 5 minutos. Então, o que eles fizeram com ela na ambulância é, obviamente, o ponto primordial para entender que essas princesas tiveram o seu final muito provavelmente alterado, né? Então eu fiquei meio encafifada com o tal do padre Francis Tucker. E no filme, ele então se mostra como um agente do Vaticano que tinha a obrigação de achar a noiva perfeita para Renier, e ele busca uma moça famosa em Hollywood, que tinha acabado de ganhar um Oscar, mas que era famosa por ter tido caso com todos ou quase todos os seus atores principais. Então ela nunca foi santa, ela era uma pessoa que tinha um problema com o pai a nível de imagem, nasceu numa família extremamente rica, muito bem de vida, e essa riqueza também é uma coisa que a gente teria que levantar para buscar melhor, mas ao mesmo tempo o pai a controlava muito, essa é a desculpa tal, e quando ela vai para Hollywood, o pai se opõe, mas ela fica famosa e ela não tinha nenhum relacionamento sério, a não ser com esses atores que faziam o papel de mais importante no filme, e tinha casos escandalosos. Então, na época, anos 50 em direção aos 60, isso era de se arrancar os cabelos, né? A mulher não poderia, o homem sim, o homem podia à vontade, né? Então tá, mas a mulher de jeito nenhum. Então, embora ela fosse a solteira e eles fossem os casados, toda a culpa recaía sobre ela. Então havia todo um trabalho de pagar a mídia e os repórteres para acalmar as ações contra, coisa que não aconteceu com Elizabeth Taylor, né? Que pelo jeito ela nunca pagou a mídia, e a mídia caía mortiferamente sobre ela, embora ela não tivesse tido o mesmo número de casos que Grace Kelly teve, que eram realmente incontáveis, né? Então esse padre escolhe Grace por quê? Por vários motivos. Um, por causa do glamour, era lindíssima, encantadora, tinha aparência de princesa e estava acostumada com casos, e Renier era um homem dos casos, né? Ele era um playboy, nunca deixaria de ser. Então, certamente os dois fizeram um acordo. Ela queria o papel mais importante da vida dela, que era se tornar a princesa de Mônaco. Talvez por detrás dela, coisa que nós não sabemos, existissem muitas ações que desconhecemos,
como eu falei, se não sabemos a origem dela, isso não podemos rastrear oficialmente, porque boa parte dessa turma é bastardo. Então a mãe dela tem um sobrenome que chama atenção, Mayer, que é Mayer, e Mayer tá no meio dos Rothschild, né? Mas ela podia ser uma bastarda, porque vem da Alemanha, essa origem dela, né? Então ela tinha uma origem de alemã e irlandês por parte de pai, todos os irmãos e irmãs que tinha também, lindos, e de fato eles capricharam nos filhos, né? É importante entender a influência, as tensões da época. Então, nos anos 60, em direção aos 70, temos a crise do petróleo, a guerra do Yom Kippur que ocorre, então também a guerra do Yom Kippur, fechamento dos anos 70, fechamento do canal de Suez, que minaram o império parcial, né, de Onassis por causa dos seus navios. Então, como ele era um apoiador de Israel, dos sionistas, obviamente, então, supostamente, a Arábia Saudita, que é uma piada, porque são sionistas, mas ok, foram criados por eles, mas então o mundo árabe se coloca contra, pode ver que hoje está a favor, né? O Arábia Saudita a favor de Israel, porque não faz nada, não fala nada, nem menciona nada, porque eles foram criados por esse sistema em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial. Então agora o golpe era que quebrassem aqueles que tinham poder, é igual esses incêndios em Hollywood. Então, quebrar o status quo, queimar as coisas, gerar guerras e disputas geopolíticas que justificassem a criação de uma coisa que iria dar mais poder aos Estados Unidos, que, obviamente, após desanexar ou desindexar o ouro ao dólar, então aí nós temos a questão do Nixon, que eu expliquei também no curso Crypto Solution, a manipulação através de guerras e de crises, que é o caso, para poder gerar o petrodólar, né? Então esse acordo que os americanos fizeram com a Arábia Saudita para pagar tudo em uma moeda que fosse sempre o petróleo lastrado, o lastro dele seria o petróleo lastro em dólar, teríamos então essa formação de uma moeda extremamente forte, que ainda é, mas começa a perder um pouco essa visão, e então surge a história do Bitcoin, que é meio hilária, mas é uma grande manipulação, tanto quanto a dessa época, que se manipulam e criam crises, sempre a mesma turma, que gera uma maneira de fazer o preço subir. Então, essa superinflação, essa subida do preço do petróleo é igual ao que eles vão fazer agora, e já estão fazendo com o Bitcoin. Então, a diferença é que existe uma coisa sólida, que é o petróleo, e Bitcoin não tem nada a não ser a sua tecnologia. Então, o golpe com certeza será ainda maior, embora haja formas de quem estiver acordado ganhar dinheiro por enquanto. Mas depois é depois. Então, isso tudo também está no curso Crypto Solution. E com essa crise, guerra do Yom Kippur, fechamento do canal de Suez, a crise então que se gera, surge a questão do petrodólar, o preço do petróleo dispara e o impedimento dos navios, então, de Onassis, desses petroleiros grandes, poderem alcançar diretamente o suprimento de petróleo e trazer para o Ocidente, fez com que ele tivesse uma perda significativa de sua fortuna, mas esse não foi o único problema do golpe, isso não aparece no filme, só aparece a parte do esplendor de Onassis com a Maria Callas e não mais, né? Então, em 13 de setembro de 1982, Grace Kelly sofre um acidente após, então, ter aquela fase mais grave dela de muita bebedeira e briga com o Renier. Aí, nessa fase, entre o final dos anos 70 para anos 80, ela estava vivendo parte na França, o que gerava uma crise com relação à imagem do casal, porque Mônaco precisava da imagem de Grace Kelly, e os escândalos estavam aparecendo na mídia. Paralelamente a isso,
a filha mais nova, então, seguindo esse caminho de drama entre pai e mãe, também querendo casar super cedo, tinha 17 anos, muito interessante a idade dela, entre os números todos que se colocam. Então, Grace Kelly pega o carro, brigando lá com a turma, e talvez com o marido, dispensa o motorista e põe a filha pequena, então, que era complicado e sempre foi, e passou a vida inteira sendo complicado até hoje, entre bebidas e coisas a mais, e casos também, ela aprendeu com os dois a fazer isso. Ela queria se casar com 17 anos com um ser que os pais não aprovavam, talvez porque não era interessante para Mônaco, e talvez brigando no carro, em questão de poucos minutos, pelas estradas sinuosas, estranhamente, com guardrail, ela sai da pista exatamente no ponto onde não havia um guardrail, né, que é aquela proteção, acho que é o seu termo que eu estou falando, se eu estiver falando errado, deleta. Essa proteção de ferro na lateral que protegia os carros de não caírem no precipício. Então havia apenas uma pequena falha numa curva e que não era muito íngreme, e exatamente nesse ponto ela cai com a filha de 17 anos. Então nenhuma das duas faleceu. Stephanie teve um problema no pescoço de trauma, né, e outros traumas no físico, mas nada além disso. E a parte que realmente ficou mais afetada foi exatamente a parte do motorista, que é onde estava Grace Kelly. Então, boa parte da história se cogitou se fosse Stephanie que talvez estivesse dirigindo. Não, supostamente era realmente a Grace Kelly. O carro estranhamente bamboleou, porque tinha uma testemunha atrás deles, era um caminhão de pequeno porte, viu que o carro se moveu de forma estranha, de um lado para o outro, até que ele deriva e vai exatamente acertar o pedaço da estrada que não tinha proteção. Então essa é a parte estranha da morte dela, e mais estranha ainda é o marido pedir para desligar os aparelhos de manutenção da vida sem dar um tempo para ver se ela teria alguma chance de se recuperar, né? Portanto, pode ser que isso tenha sido de propósito, tanto quanto pode ser que tenha sido de propósito, Diana. Não, a Diana não tem a menor dúvida, mas nunca se sabe o resto. Bom, por que você talvez devesse ver esse filme? Ele não é uma grande coisa, a forma como se apresenta é bonito de ver, né? Então, você já percebeu que tudo foi narrado para criar uma princesa. Supostamente a família de Mônaco oficial reclamou da história, o que eu duvido, porque o que acontece? Elevou a visão de Grace Kelly no filme, embora o filme seja ruinzinho, porque ele foge da realidade e apaga Renier, mas dessa fase, 2014, Renier já havia morrido, então acho que ele morreu em 2005 ou qualquer coisa assim, não lembro bem, um pouquinho antes, mais ou menos por aí. Então, o objetivo era trazer esse glamour da princesa de Mônaco, que hoje Charlotte, acho que é o nome dela, né? A sul-africana, ela tenta, foi escolhida dele também, o casamento é tão infeliz quanto, isso é bem famoso, ela é colocada lá para tentar trazer o mesmo glamour que Grace Kelly, exigem dela esse papel, seu maridinho, exige dela que ela represente isso e traga esse glamour de volta, o que ela não consegue trazer, porque embora seja uma moça bonita e tenha um perfil de modelo, foi uma grande atleta, ela não tem a personalidade de Grace Kelly, mas nenhuma nem a outra iria salvar o principado, apenas para manter o charme. E o príncipe atual, né, faz exatamente as mesmas coisas que o pai fazia, ou seja, tem os seus 500 milhões de casos, né? Então, por que você deveria assistir esse filme? Apenas para entender como se criam narrativas e como se criam crises para justificar pontos de quebra. Então, são pequenos resets. A questão do petrodólar é uma questão de reset mundial. Então, nós estamos num pequeno reset. Você tem pequenos resets e grandes resets. Então, esse é um reset não somente financeiro,
e monetário, é um reset de organização que foi criando a chance para elevar o drama na posição em que está hoje, e hoje nós estamos vivenciando um grande reset em todas as áreas. Então, ver o filme distrai um pouco, mas se você agora o assistir com uma história um pouquinho mais precisa, talvez possa te ajudar a enxergar não só a ilusão, mas um pouco de realidade e comparar as duas. Então, abraço e até a próxima.